De volta com o nosso Espaço Feminino. Você sabe que quarta-feira ao vivo é dia do tema saúde. E nós vamos conversar sobre gagueira, esse assunto bem interessante, com a fonoaudióloga Laila Weintraub. Obrigada, querida, por estar aqui com a gente. E eu quero agradecer porque esse assunto é um assunto que muitas vezes envolve tantos... A gagueira, né? Envolve às vezes algum preconceito, muitos enganos, equívocos, né, Laila? E, assim, é legal a gente hoje estar ajudando essas pessoas a encontrarem seus caminhos. Vai ser muito legal o nosso assunto hoje. O prazer é todo meu de poder esclarecer as dúvidas de toda a população. Legal. O telefone, então, tá aí, olha, pronto para atender você com a sua dúvida, sua pergunta sobre o nosso assunto de hoje, gagueira, 21 12 6222. Também o Diego Moraes, que é enfermeiro, né? Isso. E está fazendo medicina, não é isso, Diego? Também faz um tratamento. Sou paciente da doutora Laila. Que legal! Há 4 meses. Pois é. Ele era gago, não é mais. É isso que eu tô achei isso, bacana. tem que mudar esse estigma. Exatamente, a Laila é ótima, já vai logo dizendo o que é. Muito bem. Bom, vamos ao nosso bate-papo aqui. Eu já peguei a minha receita. Vamos ao bate-papo aqui sobre o nosso assunto, nosso tema saúde, o nosso assunto gagueira. Nós vamos conversar com os nossos convidados, a fonoaudióloga Laila Weintraub. Esse seu sobrenome... É complicado. Não, eu sei, mas tem ele é... do que vogal. Pois é, ele é... Ele é de origem, na verdade ele é polonês, de origem alemã. Ah, então, bem que eu estava aqui querendo dar a minha sugestão aqui, mas aí fiquei, não, pode ser que eu não acerte, deixa pra lá. Mas a Laila também é professora de oratória, especializada em fonoaudiologia empresarial e trabalha com programação neurolinguística, não é isso? Isso. Muito bom tê-la aqui. O Diego Moraes é enfermeiro, está cursando medicina e faz o tratamento de gagueira e, segundo Laila, já está... Não é mais 100%. Não é mais. Não é mais. Agora, como é que acontece, Laila, a gagueira? Como é que isso acontece? A gagueira ela é estudada por muitos especialistas, tanto médicos quanto psiquiatras, neurologistas, fonoaudiólogos, e é um fator, e é uma patologia complexa. Sim. Envolve vários fatores, é multifatorial. Sim. Ela pode ter origem orgânica, quando, por exemplo, a pessoa tem algum problema neurológico, ela pode voltar a falar uma afasia ou ter um derrame cerebral, alguma coisa desse tipo, e voltar a falar gaguejando. Ela pode ter também uma origem psicológica, sim. Não sei se você chegou a ver o Discurso do Rei, aquele filme, então fala muito sobre a gagueira, essa questão psicológica. Ela tanto pode ser a causa, como acaba sendo a consequência. Entendi. Porque o gago ele fica muito estigmatizado e ele tem difícil socialização com as pessoas por causa da dificuldade da fala. Você falou que pode haver algumas origens. A gagueira ela é multifatorial e, como Sim. eu disse, ela é estudada por muitos especialistas porque ainda não se sabe as causas precisas da gagueira. Mas ela pode ter tanto o acometimento orgânico, quando a pessoa tem algum problema neurológico, por exemplo. Pode ter o psicológico, algum trauma que pode ter gerado a gagueira. Do psicológico para o neurológico, existe alguma evidência clara que no diagnóstico isso aqui ou só por exame? Existe, porque quando a gente faz a anamnese do paciente, a gente observa toda a história de vida dele. Quando que ele começou a falar, quando que ele começou a gaguejar, e existe uma gagueira infantil que se chama gagueira infantil de 2 a 6 anos, quando a criança está aprendendo a falar, ela tem a aquisição da fala, é normal a criança gaguejar, é muita informação, ela está aprendendo novos fonemas, novas palavras. Sim. Agora, se passar dos 6 anos, se a gagueira persistir, aí sim deve-se procurar ajuda. E isso é muito importante, o apoio dos pais, o apoio da escola. O que fazer quando a criança começa a gaguejar? Não é normal? Você tem filhos? Não. Tenho. E algum deles já gaguejou quando criança? Não, o Isaac, na realidade, quando ele tinha
O Isaac, eu sempre conversei com ele naturalmente, não tinha aquela linguagem do tati-bitati, não. Eu sempre falava com ele. Não, falava com ele normalmente. Por exemplo, ele ia pegar alguma coisa, eu dizia, vamos supor, esse aqui é o gatinho, gatinho. Não ficava gato, cachorro, infantilizando as palavras, não, sabe? Até era um pouco criticada, às vezes, por conta disso. Não, você agiu corretamente, porque o ideal é não infantilizar a fala. Ah, meu filhinho, pequenininho, tudo no diminutivo. O ideal é falar firme, como um adulto. Claro que você pode usar palavras específicas para criança, mas falar sempre firme, articulando, pausadamente. Quando a criança, por exemplo, gaguejar, o ideal não é que você a repreenda, chame a atenção. Não, fala direito, olha a respiração. Não, o ideal é que você peça para ela repetir naturalmente, sem botar muita pressão. Porque o que acontece? A criança ela vai passar a ter um medo na hora de falar e ela pode se tornar gaga realmente. Isso é interessantíssimo saber. Agora, Diego, como é que foi que vocês começou essa caminhada do tratamento? Conta aí pra gente. Sim, como você falou anteriormente, Márcia, eu sou enfermeiro. E eu decidi fazer medicina, porque eu não me engajava mais na área da enfermagem. Fui fazer medicina. E quando a gente está no curso, a gente é obrigado a ir para hospitais. Desde bem cedo nós temos a oportunidade de buscar. Buscando nisso, conversando com vários médicos, com os pacientes, eu tinha um bloqueio. Porque a gente aprende o seguinte, se você vai passar um remédio, você tem que explicar ao paciente como que ele vai tomar. E eu não explicava. Tá aqui. Acabou. Aí chegou meu chefe e falava assim, Diego, se trata. Eu falei, mas eu já me tratei, já recebi alta de 2 fonoaudiólogos. Ele, Diego, busca algo diferente. Aí eu fui atrás, foi quando eu conheci a doutora Laila Vantral, falei, eu vou tentar, não custa nada, metodologia inovadora, diferente, fui. E acho que já na primeira sessão, né, a gente já saiu confiante. Falei, não, primeira coisa é perder esse medo. Porque eu, como gago, e eu acho que todos os gagos têm isso, falam que o gago é tímido. Eu nunca fui uma pessoa tímida. Sempre fui de falar muito, só que eu criei uma timidez para mim. Eu sempre fui aquele aluno que em trabalho de grupo eu fazia o trabalho para não precisar falar. Interessante, ele se escondeu, né? Mesmo ele tendo a tendência a ser uma pessoa falante, ele se escondeu atrás da gagueira. Porque o gago, ele passa, a gagueira passa a ser o centro da vida dele. Tudo que ele vai fazer, ele pensa na gagueira. Eu vou fazer uma entrevista, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. E aquilo toma uma dimensão tremenda, que sempre que ele vai falar, ele já pensa, vou gaguejar, e acaba gaguejando. Então a autoimagem da comunicação é muito negativa para o gago. E a gente costuma trabalhar assim, enfrentando isso, encorajando-o a falar. Porque a tendência, se você não procura tratamento, é piorar. Existem 3 sintomas da gagueira patológica. Primeiro, quando você está falando, um bloqueio, como era o que ele tinha, né? Ele começava a falar, parava de falar, um bloqueio. No meio da fala, de uma palavra ou na frase? As pessoas falam assim, em tal sílaba. Eu não tinha esse problema. Isso foi até um desafio com a Laila. Que eu falei, Laila, eu não tenho uma sílaba que eu vou parar. Ele simplesmente parava de falar. Em qualquer uma. Por isso que ele disfarçava, né? Às vezes não aparecia tanto a gagueira, mas eu percebia que ele parava de falar de repente, até porque ele falava muito acelerado, isso a gente trabalhou também o ritmo da fala dele, porque a gagueira é um problema da temporalização e fluência. Por exemplo, um falante normal, fluente, falaria uma frase num tempo determinado e o gago demora mais tempo. Então o ritmo dele também estava alterado, a gente trabalhou isso. Sim. Ele costumava falar muito acelerado e quando ele travava, aparecia muito. Então hoje, para você, Diego, está sendo também uma experiência legal. Você está na televisão. Isso. É um desafio. É um desafio, né? Bacana isso. A Laila me convidou, eu falei, Laila, será? Ela, Diego, você já venceu tantos desafios nesse tempo de tratamento. Né, ele está há 4 meses fazendo tratamento. Eu fui para auditório, eu fui começar a atender telefone, que o gago tem isso, não atende telefone. Tudo era minha mãe. Mãe, liga para mim para tal lugar. Falei, ela, não, Diego, vamos enfrentar. Porque aquilo, o gago ele tem que ter ciência assim, ele vai gaguejar em algum momento. Sim. A população ela não é fluente, né? A gente trabalha muito isso. A gente quando fala, ninguém é 100% fluente. Claro. A gente não usa um né, de repente gagueja, é normal. Só que a cobrança do gago é muito maior em relação à comunicação dele. Porque ele já tem esse estigma negativo.
E, como eu falei, tem um bloqueio, tem repetição de sílabas. Quando você começa a falar, faz kkkkkk, babá, começa a gaguejar, repetir as sílabas. Ou o prolongamento, que é você, você prolonga. Então, e isso já é considerado patológico. Às vezes as pessoas têm dúvida, será que eu sou gaga ou não? É gaga se começa a ter que achar sinônimos, porque acha que com determinada sílaba ela vai gaguejar. E ela começa assim, não, em vez de eu falar porta, porque eu sei que eu vou gaguejar com porta, eu falo a saída. Isso aí já é considerado uma gagueira patológica. Agora sim, então explica pra gente o seguinte, porque existem palavras que são difíceis, né? Elas são difíceis de serem pronunciadas. E aí a pessoa troca o 6 por meia dúzia. Há de se observar então isso aí. Não, se a palavra é difícil de ser pronunciada, mas ela não tem a dificuldade, ela consegue normalmente pronunciar a palavra, tudo bem, mas quando ela passa em várias palavras, enquanto ela está falando, ela começa a achar, por exemplo, porta, não é fácil falar? Só que tem gagos que têm uma dificuldade de pronunciar o fonema bilabial P. Ele trava. Então, o que ele faz? Em vez de ele falar porta, ele fala assim, a entrada e a saída. Porque ele vai gaguejar com aquela palavra. Sim. Então, começa a atrapalhar o vocabulário dele, começa a parar, a evitar falar, se esconder e ter um problema social, aí vai... E há estudos mostrando que a gagueira pode ser hereditária também. Na sua família tinha algum... Não, que eu conheça não. Somente eu. Interessante. Há famílias de gagos, e também há um aspecto, por exemplo, a criança, como que ela aprende a falar? Imitando. Imita a mãe, o pai, o meio social. Se ela convive com alguém que é gaga, ela pode pegar a gagueira. Por imitação. Tem um personagem de televisão, em algum desenho, ela começa a imitar, sei lá, tem aí vários personagens que são gagos e ela acaba imitando e pega a gagueira. Isso acontece também. Agora, é interessante, você estava colocando aí também a situação de perceber a criança, não é? E estar acompanhando a criança para identificar alguma dificuldade. Aí, a margem, então, para qualquer situação é até 6 anos? De 2 anos a 6 anos, há uma gagueira chamada infantil, que é normal. A criança tropeça, se persistir após os 6 anos. Agora, se a mãe se os pais virem que a criança está gaguejando muito, está tropeçando demais, fora do comum, já é... Porque, às vezes, um trauma psicológico pode desencadear uma gagueira também. Sim. Por exemplo, uma diferença de idade, a criança tem 3 anos quando está aprendendo a falar e nasce um irmãozinho, um bebê. Eu sei. E aí a atenção vai toda para o bebê da casa. E a criança, para chamar a atenção, começa a desenvolver a gagueira. Não, aí a atenção tem que ser voltada para outra criança também, tem que ser por igual. Por exemplo, ele mesmo disse que o Diego, na infância, ele foi obrigado a aprender muitas coisas ao mesmo tempo. Então, vários cursos. Tem crianças que aguentam, têm uma capacidade cerebral. Outras não, tanta informação, aprender várias línguas. Então, cada um é um ser especial. Até porque isso não significa dizer que a inteligência, ser inteligente é isso, né? Porque hoje nós temos a possibilidade de entender inteligência como inteligências, né? Inteligência musical, inteligência esportiva, inteligência emocional. Quer dizer, existem... O ser humano ele vai se compreendendo, né? É bom por isso. Agora, Diego, você falou de um conselho que você ouviu para buscar algo inovador, porque você já tinha recebido alta e o tratamento foi inovador para você. Para mim foi. Então conta pra gente um pouquinho, porque o que a Laila vai falar eu acho muito interessante também, mas é legal o seu ponto de vista, né, como pessoa ajudada. Sim, eu busquei psicologia, fonoaudiologia tradicional mesmo, que eu não desmereço, eu acho que qualquer metodologia é válida, mas cada uma tem seu foco, certo? Até psiquiatria. Cheguei em psiquiatria, fiz uso de medicação, tudo mais. Só que chegou uma hora que eu recebi alta de todos que eu fui. Inclusive o último fono falou, Diego, eu não sei o que eu faço, mas com você. Caramba. Tipo, pro gago isso é muito ruim, porque a primeira coisa que um gago escuta numa consulta é a gagueira não tem cura.
Isso é desestimulante, realmente. A gagueira tem tratamento... Total, porque você chega ansioso, né? Isso. Desejoso de sair daquela rota, meu Deus, eu quero... todo mundo. Isso, né? Isso. Aí alguém chega contigo, olha, não tem cura. Não tem cura, você vai tentar melhorar. Aí acabou que eu fui fazer medicina e o que exige muito de fala, né? Você tem que apresentar seminário, tem que estar conversando com o seu paciente, com os colegas, e é um meio cruel. Qualquer área da ciência é cruel, exige muito de você, principalmente na sua fala, tem que ser entendível. Né? Isso. E hoje em dia, qualquer profissão, comunicação é essencial, é imprescindível. Aí eu falei, como que eu vou buscar? O meio que todos nós temos hoje é a internet. E comecei a buscar curso, fonoaudiologia, gagueira, botei curso inovador, cheguei no site da Laila, desculpa. Eu falei, vou tentar. Marquei uma consulta, fui, ela me apresentou o curso, falei, não, vou tentar, mas esse também é meu último que eu vou tentar. Não vou desperdiçar mais tempo. E assim, me surpreendeu, porque eu sou uma pessoa muito... Como é que eu vou explicar? Cética, mas eu também sou muito dinâmico. Sim. Tudo tem sim. E lá o curso é diferente. Infelizmente, acho que a gente vai poder ver que as pessoas devem estar me ouvindo falar, ele não era gago, né? Não, é porque eu tô aqui surpreendida, porque você tem uma coisa muito legal para televisão, e olha, pode ter certeza que você tá perfeito, maravilhoso. Para televisão, a gente tem que ter esse ritmo de comunicar também com o olhar, com a postura, porque isso envolve, né? Isso envolve. E você é ótimo, muito. Maravilha isso. Obrigado. O curso da Laila, você tem as consultas individuais, que até hoje, quando eu tenho necessidade de Laila, vamos fazer uma individual. E o mais importante, que é o curso de oratória, que está acoplado ao tratamento, que o gago ele tem medo de falar. E lá você tem um júri muito diversificado, com médicos, desembargadores, defensores públicos, juízes. Mas então é bem confrontante, né? Porque você tem um júri trabalhando com... É isso, o diferencial do tratamento é o seguinte, isso já é um método que meu pai, desde 68, também trabalha com gagueira, e que tem dado muito certo, porque a gente não trata o paciente isolado numa sala, que até funciona, mas não é tão eficaz quanto colocar ele num palco com microfone, sendo filmado, aprendendo todas as técnicas de oratória, a usar a expressão corporal, além de colocar a voz, porque a primeira coisa que a gente faz, por exemplo, se você colocar no discurso do rei, você deve ter visto no filme, um headphone no ouvido de um gago, a ponto dele não escutar a própria voz, com uma música, uma frequência alta, ele não gagueja, ele fala fluentemente. É impressionante, você pode pegar qualquer pessoa que tem gagueira, ela consegue falar fluentemente. E isso é uma prova que a autoimagem, o medo dela é maior do que o problema em si. Sim. Então, o curso de oratória ajuda ele a enfrentar esse enfrentamento do medo de falar. Porque no momento em que você tem a consciência de que a sua fala está truncada, né, aquilo te inibe. Inibe, totalmente. Então é difícil você conseguir ver um gago que fala bem em público, é desinibido. Não, ele começa a se esconder, se anular, e com a idade vai piorando, porque ele começa a adquirir tiques nervosos com a gagueira. Por exemplo, ele está falando, aí ele piscou o olho, ele achou que piscando o olho desbloqueou a fala, aí ele começa a piscar o olho até o tique, jogar a cabeça. Tem vários tiques nervosos que estão associados. Achar sinônimos. Agora, Laila, olha só. Existem muitas mães que querem que seus filhos, como você mesmo falou, façam assim muitas coisas, muitas atividades. E eu percebo isso porque até eu mesma quis que meu filho falasse mais de um idioma, né? O inglês, e de repente algumas mãezinhas aí, o espanhol, o francês, e acham que a idade precisa ser quanto antes melhor. E aí, para a gagueira, como é que isso pode surgir algum problema nessa coisa de se desdobrar em várias línguas? Esse é um aspecto social. Às vezes, a pressão da sociedade para que a criança seja que esteja sempre bem profissionalmente no futuro. Isso. E então a mãe começa isso depende muito. Seu filho aprendeu bem essas línguas? O meu filho aprendeu bem o inglês. Então ele tem a capacidade, sim. Agora, cada criança é um ser especial, não adianta.
Às vezes a criança tem muita dificuldade, ele não tem facilidade de aprender essas línguas e começa a fazer muita confusão, a misturar e começa a gaguejar, então tem que dar uma parada. Cada um tem que observar. É preciso observar. Temos uma ligação, então. Vamos ver, alô? 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 Falamos com quem? Corina, é isso? Eu estou interessante, porque eu fiz. Eu estava ansiosa para fazer uma pergunta, doutora, porque ele, para falar, ele tem muita dificuldade de falar. Mas ele consegue se expressar. Só que ele cantando é uma maravilha. Ele canta no Ministério de Louvor da igreja, é uma benção, meu filho cantando, assim, é a coisa mais linda. Consegue cantar sem gaguejar. E para falar, agora chega a dar nervoso ele falando, porque, como vocês falaram ainda há pouco, eu falo sabe? Cantando, é uma coisa mais linda. Mas deixa... Eu queria entender, assim, como consegue, né? Canta sem gaguejar, mas para falar, gagueja o tempo todo. Corina, só um momento, você tem alguma pergunta para ela, Laila? Não, eu já entendi que é uma dúvida muito comum. Uhum. Realmente, a área da fala e da musicalidade no cérebro são distintas. Por isso que quando o gago, ele canta, ou quando ele imita algum personagem, ele muda a tonalidade da voz dele, ele não gagueja. Agora, não tem como você falar cantando o tempo todo. Então, o que a gente faz? A gente muda a tonalidade da voz da pessoa, claro que uma tonalidade que ela se sinta confortável. Por exemplo, o Diego, a gente fez um trabalho de impostação de voz, onde ele aprendeu a falar com mais firmeza, com a voz mais impostada e articular melhor. E isso já fez com que a fluência dele melhorasse. Não, agora, com certeza, por exemplo, o Nelson Gonçalves era gago. Sim. Ele cantando era uma maravilha, né? Então, se ele usasse aquela voz que ele cantava, impostada, com força, firmeza, na fala, com certeza ele seria mais fluente. Entendo. Agora ela falou uma coisa, Corina, obrigada aí pela sua participação, fundamental, maravilhosa, obrigada mesmo. Agora a Corina pontuou uma coisa interessante, ela falou assim, vê-lo falar da agonia. Da agonia. Essa é uma pressão, né, que você viveu? Muito. É o que eu falei, eu gosto muito de falar, mas eu falava em casa. Aí minha mãe até falava, nossa, é um tagarela, né? Que a gente, pior coisa para um gago, ele querer falar é a pessoa atropelar a fala dele. Eu tinha muito isso. Eu quero ir na porta. Entendeu? Aí tu já desestabilizou a fala. Acabou a fala do gago ali nesse momento. A gente até brinca muito com isso. Porque a pessoa quer falar uma palavra e você fica agoniado. Isso. Quer falar pela pessoa. E o seu corpo todo é modificado. A gente fez um trabalho que onde eu também fui ler por causa da própria medicina, né? Que tem uma descarga de hormônios. E o gago sente isso, a mão fica gelada, começa a suar, a barriga fica fria. Se alguém atrapalhar a fala dele, acabou. O gago fica totalmente desestabilizado ali. Olha, temos mais uma ligação. Alô? Alô? Alô, Márcia? Sim, falamos com... Márcia? Pois não? Alô? Alô, Maria, tá ouvindo? Márcia? Eu acho que a Maria... Alô? Eu acho que a Maria não está ouvindo a gente. A Maria, você não... não... ouvindo, Márcia. Ah, que legal. Obrigada por ligar. Márcia, ouvindo. Ok, obrigada por ligar. Você quer fazer pergunta? Nada. Eu gosto muito do seu programa, eu assisto sempre. Eu desejo fazer a pergunta aí da doutora sobre a gagueira. É o seguinte, uma pessoa conversa normalmente, mas quando ela vai falar alguma coisa que é um pouco duvidoso, ela gagueja. Entendi o que ela quis dizer. Sim, quando há situações de uma pessoa que fala fluentemente, que não tem gagueira, como é o nosso caso, em que certas situações a gente pode gaguejar. Uma situação meio desconhecida, a gente, por exemplo, pessoas que não estão habituadas a falar em público. Vão na frente de um público e falar para não sei quantas pessoas e começam a se sentir nervosas e gaguejam. Isso é normal. Ou então, sim, contando uma mentira, tem pessoas que não conseguem, aí começa a gaguejar, desvia o olhar. Dá logo para perceber. Isso é normal, já faz parte da nossa fala fluente. Certo. Mas a gagueira mesmo patológica quando tem aqueles outros sintomas, quando ela gagueja sempre, mesmo numa fala onde ela não tem pressão, normalmente, no dia a dia. Então, isso tem que ser observado para diferenciar
Agora, como eu disse, é muito difícil nós sermos 100% fluentes. Não gaguejar nunca. Todos nós gaguejamos. Até por conta de situações, inúmeras situações emocionais que podem... Né, a nossa fala, a nossa voz está muito afetada às nossas emoções. Tanto é que em momentos quando estamos mais entusiasmados, a gente fala com mais euforia e usa mais o agudo. Quando a gente está mais triste, a gente arrasta mais a fala, já não tem tanta vontade. Quando está nervoso, às vezes a voz ela fica... trêmula, os lábios, então depende muito das nossas emoções. E as emoções mudam a todo momento. E às vezes num dia você tem várias emoções. Engraçado que isso fica muito retratado na voz, na fala, né? Tanto é que se você conhece uma pessoa, escuta a voz da pessoa e tem alguma alteração, você logo pergunta: que voz é essa? Aconteceu alguma coisa? Isso mesmo. É muito comum. Temos uma dica de saúde bem interessante. Acompanhe. Respire na hora da crise. Ataques de ansiedades e pânico costumam afetar o ritmo da respiração e causar um fenômeno conhecido como hiperventilação. Em meio à crise, a vítima tende a inspirar e expirar o ar com uma intensidade exagerada. Isso desequilibra o fluxo de oxigênio e gás carbônico e propicia tonturas, palpitações e até dores no peito. Buscando uma solução para esse descompasso, a psicóloga Alice Moiretti criou uma técnica de respiração capaz de refrear a hiperventilação. Eles ensinam aos pacientes diversos exercícios que trabalham a velocidade e profundidade e regularidade durante a respiração. O objetivo desses exercícios é mostrar a esses indivíduos como as mudanças durante a inspiração e expiração podem repercutir sobre as emoções e os sintomas do problema que passam. Então, inspire e expire lentamente e de forma consciente. Esse exercício será capaz de aliviar a ansiedade em momentos de crise. Essa é mais uma dica do Espaço Feminino. Legal, bacana o papel da respiração. Muito, porque quando nós estamos nervosos, a nossa corrente sanguínea aumenta. E o primeiro sintoma é a respiração. Ela vai ficando mais ofegante. O Diego sentia muito isso. E ofegante a ponto da fala não conseguir, porque a voz nada mais é do que o ar transformado na laringe e com a vibração das pregas vocais em voz. Então a voz também fica abafada, trêmula, você não consegue passar com clareza e ter fluência. Maravilha. Então, respirar é muito bom. O papel da família foi importante para você no processo do teu tratamento também? Muito. Eu tive total apoio da minha família, buscar em tudo. Porque, como a Laila falou, eu sempre fui assim, orientado muito a estudar. E a gagueira me fez esconder mais ainda atrás dos meus livros. Entendeu? E quando eu falei, eu não quero mais ser gago, eu quero mudar a minha vida. Acho que se a gente pegar 4 meses atrás do que eu sou hoje, eu estou... Muito bem. Total aspecto. Agora, há pouco tempo tudo, é roupa, é tudo. Você apresentou na faculdade, né? Isso. Ele levou já a apresentação, nem tinha treinado, foi tudo de improviso, porque no curso a gente também trabalha em improvisação. E de repente deu uma pane nos aparelhos, e ele falou, não, pode deixar que eu vou falar sozinho, sem nada. Bacana. Legal, o curso ajudou bastante, não é vendendo peixe, mas eu acho que quando uma coisa funciona para você, tranquilo. Você tem que divulgar. Eu faço isso aqui, você sabe, né, amiga? Quando a coisa é boa, eu tô aqui falando para você, olha, vale a pena conferir. Diego, então a família, ela é peça fundamental no processo de tratamento, porque como você dizia no intervalo, pode também ser um grande inimigo, né? Sim, a família ela pode ser um grande inimigo, não só eu com minha experiência, mas outras pessoas que a gente acaba conhecendo no curso, que também tinham esse problema, a família achando que está ajudando, está sendo a maior inimiga dele. Tipo, a pessoa precisa atender o telefone, mãe, deixa seu filho atender. Se ele gaguejar, ótimo, ele vai aprender. Não, eu vou ligar, eu vou fazer, deixa que eu falo, deixa o gago viver. É o que a gente brinca muito, deixa falar. Laila, como é que faz para entrar em contato? Para essa mãe que está ouvindo, para essa família que está assistindo, buscar ajuda, para essa pessoa que está assistindo, buscar ajuda? Isso, olha, quem quiser, entra no site www.clubedafala.com.br, lá tem todas as informações sobre o curso, o tratamento, todas as dúvidas, podem enviar e-mail, quem ficou com dúvidas sobre gagueira ou qualquer outro tipo de problema da fala. Mas o importante é melhorar sempre, evoluir. Gente, brigadão. Muito obrigada pela oportunidade.